Essa é a nossa aula inaugural. Para nós, um momento de muita alegria. Não sei até que ponto vocês conseguem imaginar essa realização, né? Vocês estão no início, ou alguns já adiantados na carreira acadêmica, conseguem entender a nossa felicidade. Então, eu queria agradecer a Tânia, que deu essa excelente ideia e ajudou nessa organização. Eu não vou fazer a abertura do evento, eu ia passar para o Zé Alexandre, mas não vou mais. Eu vou passar a abertura do evento para o Divino, que aqui vocês agora têm 3 gerações do ICB. Né? O Divino, que é o mais velhinho de todos, nós que somos aqui mais experientes, nós somos intermediários, e essa juventude que está dando esses frutos maravilhosos. Então, com a palavra o Divino para abrir, vocês são pessoas privilegiadas hoje, vão escutar o Divino falar. Divino, seja bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. Eu fico extremamente feliz com essa oportunidade. Eu vim para assistir a aula do Tiago e para a gente que é professor ou que foi professor, como no meu caso, é muito gratificante a gente ver nossos alunos se projetando e é para isso que a gente trabalha, né? Para formar alunos cada vez melhores do que a gente, gerações uma melhor do que a outra, porque é assim que a ciência vai progredir e o ICB tem contribuído muito para isso, mas sem querer agora delongar muito, eu declaro aberto, tem que declarar aberto. E convido então o Tiago para vir fazer sua aula. Bom, acho que essa juventude não conheceu o professor Divino. Ele era professor de ecologia quando eu entrei aqui. Assisti um ano inteiro de ecologia de comunidades com ele. E para mim é uma honra hoje estar aqui falando, tá? Como vocês já sabem, vários aqui já foram meus alunos. Então, acho que eu já estou um pouco acostumado a ser professor nesses últimos, lá vão 8 anos. Mas tem uma certa diferença entre ser professor de quem está entrando, professor de quem está na graduação, e realmente está dando uma aula para quem me deu aula. Isso tem uma diferença psicológica gigantesca. E, na verdade, eu estava refletindo sobre essa aula inaugural hoje, e ela é completamente diferente de todos os tipos de desafio que eu já enfrentei desde o primeiro dia aqui na universidade. Eu nunca tive que falar numa aula sobre a minha história, sobre a história de uma ideia, sobre a história de uma carreira, sobre a história de personagens que são amigos, que são próximos. Comunicar isso para uma geração nova na tentativa de inspirar, na tentativa de mostrar que é possível, na tentativa de mostrar que nós temos potencial, que vocês têm potencial. Então essa vai ser uma experiência absolutamente nova e, como todo cientista sabe, todo novo experimento é uma chance de aprender. Então vamos ver o que vai acontecer, vocês me contam depois. Bom, por que eu estou aqui hoje? Aulas inaugurais do curso de Ecologia eu até já dei algumas, mas aulas inaugurais do ICB inteiro é uma novidade para mim. Para quem não sabe, dia 20 de julho saiu publicado um artigo na revista Science, que eu tive a honra e o prazer de ser o primeiro autor e um dos líderes, que na verdade é o primeiro artigo de pesquisa liderado por um grupo da UFG. Na verdade, nada desse artigo seria possível sem uma colaboração de todo esse pessoal que você está vendo e que eu faço questão de nomear. O Neil Edwards, o Phil Holden, eles são britânicos, o Alex, vulgo Zé, o Will Gosling, Marco Túlio, esse aqui é o Marco, esse é o Túlio, não, esse aqui é o Marco Túlio, esse aqui é o Duque, a Fernanda, que está ali sentada, o Karsten já esteve aqui várias vezes em Goiânia, acho que alguns de vocês já devem ter até
assistido palestras dele, e o Rob Cowell, que também esteve aqui em Goiânia durante muito tempo e que inclusive é membro do programa de pós-graduação em Ecologia. Bom, então, a minha missão aqui é contar uma história que chega até o dia de hoje e ainda vou arriscar um exercício de futurologia no final, tá? É como Margaret Cowell. Bom, todo biólogo tem que ser capaz de contar a própria história, começando do Paleozoico, tá? Eu vou pular essa parte um pouco mais antiga, porque o Alexandre cobre na disciplina de paleontologia. E vou começar no ano 2000, tá? Vou começar a partir do ano 2000, vou chegar hoje, tá? E vou arriscar uma futurologia para os próximos, sei lá, 10 anos, 15 anos, tá? E eu tenho que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com um viés cognitivo que chama viés de retrospecto, ou viés de retrospectiva. Tudo que a gente olha para trás parece absolutamente claro, parece que você entende a ordem dos eventos e como aquela ordem de eventos nos trouxe até aqui. Então é muito mais fácil atribuir causalidade quando você fala de coisas que já aconteceram, que você testemunhou, que você conhece mais do que ninguém. E, na verdade, isso não é propriamente um conhecimento, porque, dado esses eventos que aconteceram para trás, é muito difícil prever o que vai acontecer para frente. Então, eu vou contar essa história, que começa mais ou menos no ano 2000, mas eu quero que vocês prestem atenção muito mais nas lições que a gente pode tirar disso tudo do que nos eventos em si. Porque a história de cada um de nós vai ser um tanto diferente na relação dos eventos, mas o que a gente pode aprender com a experiência alheia não é o evento em si, são a maneira de reagir, a maneira de aprender, a maneira de lidar com aquela situação. Bom, eu entrei aqui como aluno de graduação em Biologia no ano 2000. Consegui resgatar até meu ticket de vestibular, tá? Literalmente do ano 2000, 28 de janeiro do ano 2000, eu comecei no curso de graduação bacharelado em Biologia. A universidade que existia aqui no ano 2000, poucos de vocês reconheceriam. E você precisaria ser teletransportado para lá para ver o quanto isso era diferente. Nós tínhamos menos pessoas, a diversidade era muito menor, o número de pessoas era muito menor, os departamentos eram completamente estruturados de maneira completamente diferente. Nós não tínhamos vários dos prédios que hoje tem no campus. Os grupos de pesquisa eram extremamente pequenos e o ICB tinha um curso de pós-graduação, que só tinha mestrado. E isso faz uma diferença gigantesca, eu vou contar isso ao longo do tempo. Claro que quando eu passei no vestibular, nada disso eu sabia ou sequer podia entender. Mas uma coisa, eu já cheguei aqui desde o primeiro dia e eu sabia que eu queria ser ecólogo. Eu não sabia o que isso significava. Eu não sabia o que um ecólogo fazia, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas eu sei que eu queria estudar ecologia. Parecia suficientemente curioso para ser uma coisa que mereceria meu tempo, minha atenção. Bom, como vários de vocês, eu passei por várias disciplinas, algumas delas que eu adorava, algumas delas nem tanto, tá? Em especial, o primeiro ano não costuma ser aquele ano mais divertido da sua graduação. E quando eu entrei, o curso era anual, tá? O curso era anual. Você passava o ano inteiro com aquela disciplina, com aquele professor e nada de ecologia no primeiro ano. Então, foi mais ou menos um exercício de respirar fundo e aguentar até o final do ano. Bom, parte da ajuda de ter aguentado até o final do ano foi que mais ou menos em outubro ou novembro, como eu já sabia que eu queria ecologia, eu fui procurar o professor Cirano. Alguns de vocês devem conhecer o Cirano. O Cirano era coordenador do curso de graduação.
e eu perguntei para ele quem é, na biologia ele trabalhava com ecologia. E ele fez uma listinha escrita à mão. E na listinha escrita à mão tinha o nome de praticamente todos os professores de ecologia listados. Tá? Eu não sei o porquê, eu não sei qual foi o motivo do Cirano ter colocado dessa maneira, mas o nome do Zé Alexandre era o primeiro. E o nome do Zé Alexandre era o primeiro, e eu gastei 3 meses para encontrar ele. Literalmente. Em várias vezes, o fato de não encontrar ele me fez considerar o nome que estava em segundo, que nunca tinha sido meu professor, então para mim seria equivalente. Mas de alguma maneira, sinceramente, eu fiquei pensando que deveria ter algum motivo daquele primeiro nome estar em primeiro lugar. E eu continuei insistindo. Até que mais ou menos em novembro, eu encontrei o Zé Alexandre. A sala dele ficava no ICB1, no segundo andar, mais ou menos onde é o laboratório da Mariana hoje. Bom, e 2 coisas eu aprendi no primeiro encontro com o Zé Alexandre. Número 1, que para fazer estágio no laboratório dele eu precisava comprar o livro dele. E eu até pensei, nossa, está precisando vender o livro para os alunos. E em segundo lugar, que eu precisava ler esse paper, que ele pegou uma separata, acho que quase ninguém conhece o que é separata hoje, mas eram uns impressos que você ganhava quando você publicava um artigo numa revista. E ele tinha mais ou menos recém-publicado esse artigo de 98, e essa foi a minha leitura das férias, no final de 2000 e começo de 2001. Bom, eu, como todo mundo, no primeiro ano a gente não lê muito em inglês, mas era um desafio que parecia suficientemente interessante para o ver. Tá? Então eu fiquei entre ler o livro do Alexandre e ler o artigo dele da Evolution. O artigo dele da Evolution, eu confesso que levou mais ou menos uns 10 anos para entender. Tá? Realmente era um pouco sobreestimado pedir para um aluno de primeiro ano ler o artigo da Evolution, que é sobre um método estatístico para análise filogenética. O livro até que deu um pouco para chegar no final do primeiro capítulo. Tá? Bom, mas novamente, para mim, isso parecia algum tipo de teste de iniciação. Tá? Eu não achei que fosse ser fácil, eu não achei que ia ter uma porta aberta, eu não achei que ia ter uma cadeira esperando por mim, e eu pus na cabeça que talvez isso significasse algum tipo de teste de paciência, teste de tolerância, teste de fragilidade. E quando recomeçou o semestre, eu voltei, e eu voltei com absolutamente tudo rabiscado. O artigo da Evolution completamente rabiscado, e principalmente por causa do inglês, e o livro completamente rabiscado de diversas maneiras, e eu só tinha perguntas. Tá? Eu só tinha perguntas, eu não tinha nenhuma opinião a respeito de absolutamente nada, além de perguntas sobre o que aquilo significava, para que eu tinha que estudar aquilo, aonde que aquilo ia chegar. E como todo aluno de graduação, ansiosíssimo para sentir que estava fazendo alguma coisa. Sentir que vai colocar a mão na massa para começar alguma coisa. Na verdade, eu fui entender, não sei quantos anos depois, já tinha começado. Tinha começado quando ele me entregou o livro e tinha começado quando ele me entregou o artigo. Bom, e eu fui trabalhar com o Zé Alexandre e com o Cadu. O Cadu hoje é professor na geografia e o Cadu estava começando o doutorado. Não tinha doutorado na UFG, então ele estava sendo orientado pelo Alexandre na biodiversidade animal da UNB. E essa foto foi lá em Brasília, lá na UNB, na qualificação do Cadu, que deve ter sido mais ou menos em março, abril de 2001. Tá? E até a chave do Cadu foi muito importante para mim, porque o Cadu tinha sido meu professor no ensino médio. Então ele era uma cara familiar, que falava português, que eu poderia entender, e que ele precisava de ajuda manual, ele precisava de tempo de serviço braçal. Enquanto eu precisava sentir que estava fazendo alguma coisa, eu ajudava o Cadu. E ajudar o Cadu era difícil.
tinha que ficar desenhando uns mapinhas, vocês nem queiram saber como é que era bem difícil. Era bem trabalhoso. E aí eu gastava madrugadas e madrugadas desenhando os mapinhas para o doutorado do Cadu, e uma vez por semana o Cadu reunia os estagiários do laboratório do Alexandre para falar sobre aves. O Cadu é meio ornitólogo, meio biogeógrafo. E foi com o Cadu que eu aprendi que eu não tinha absolutamente nenhuma capacidade de reconhecimento visual de absolutamente nada. Ele levava uns bichos empalhados para a gente e ele mostrava, ó, essa aqui é a espécie tal, essa aqui é a espécie outra tal. E eu olhava assim, não é possível. Onde é que está a diferença? Não, você está vendo aqui, ó, na pontinha da asa é amarelo. Aí eu falei, e daí? O que isso significa? Não, e além disso, esse pia é diferente desse. E o que isso significa? Então, eu percebi logo que eu não ia ser um ecólogo de campo. Isso eu aprendi com o Cadu. Porque eu realmente não conseguia dizer a diferença de uma arara para um sabiá. Era absolutamente ininteligível para mim. Tá? Não ia ter como, não era essa a minha praia. Mas eu consegui ajudar ele de diversas maneiras. Tá? E em 95, isso antes de eu entrar, um ecólogo famoso, que por acaso chama James Brown, ele tinha lançado esse livro de macroecologia. Ele batizou o nome macroecologia. Em macroecologia, entre outras coisas, se estuda a distribuição da biodiversidade no planeta. Aonde que tem mais espécies e aonde que tem menos espécies. E por incrível que pareça, não importa quais são as espécies que o Cadu quer dar o nome para elas. Parece que existe uma regularidade entre quase tudo na distribuição da vida na Terra. Não importa se a gente está falando dos bichos do Cadu, se a gente está falando dos bichos do Rogério, se a gente está falando de qualquer bicho. Praticamente todos os bichos grandes, tá, vão ter mais ou menos a mesma distribuição. E isso já era sabido, mas novas técnicas surgiam, novos dados surgiam, e isso foi uma fagulha para despertar o interesse da comunidade da ecologia a voltar a esses estudos de uma maneira mais avançada. Bom, a relação observada entre clima e a distribuição da vida na Terra, ela já era conhecida, já tinha mais ou menos uns 300 anos, então não tinha mais ou menos nenhuma novidade. Tá? A observação de que lugares mais quentes tendem a ter mais espécies não é nova da macroecologia. Porém, isso sempre tinha ficado como uma observação, como uma descrição de um fenômeno natural. Aonde tem mais espécies, costuma ser mais quente. E era só isso que se fazia. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem evapotranspiração. Quanto maior a evapotranspiração, em geral, mais riqueza de espécies, mais diversidade tem. Aqui nesse caso de plantas, de vertebrados, o que você quiser. Tá? Só que tinha um ecólogo nos Estados Unidos, o Rob Colton, que levantou uma bandeira vermelha e falou, opa, não é assim que a gente vai descobrir alguma coisa. A proposta dele é que a gente precisaria de saber, de ter um modelo nulo, uma hipótese nula, para poder entender a relação do clima com o fenômeno que estava sendo estudado, que era a riqueza de espécies. Quem estudou estatística comigo já me escutou falando da hipótese nula. Mas eu fiquei pensando em como que eu conseguiria encapsular essa ideia em 2 slides. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. O que o Rob estava preocupado era, bom, se você está estudando o que causa o crescimento de uma plantinha qualquer, e você suspeita que a gravidade, as coisas caem, a gravidade pode estar de alguma maneira influenciando a maneira com que as plantas crescem, você precisa de criar um tipo de um experimento onde não existe gravidade. Ou seja, você precisa isolar o efeito da gravidade removendo. Bom, se você tem dinheiro suficiente, então você tem que remover a gravidade. Se você tem dinheiro suficiente, você vai cultivar essas plantas na estação espacial. Lá não tem gravidade. Então, esse experimento de crescimento de planta num
ambiente de microgravidade, é um indicativo da importância da gravidade para o padrão de crescimento das plantas. Tá? Então isso é um modelo nulo, você está removendo esse efeito. Agora a pergunta é, como que eu removo o efeito do clima do padrão de biodiversidade da Terra? Você teria que replicar a Terra sem clima e pôr as mesmas espécies lá de volta. O que é um pouco desafiador. Nem se você tiver dinheiro suficiente não vai ser fácil isso. Então como que a gente vai eliminar o efeito do clima para saber se ele é de fato importante? Tá? Bom, a ideia era tentar, de alguma maneira, colocar essas espécies num mapa liso, num mapa sem clima, e ver o que acontecia. E essa era a proposta do Rob, ao desafiar as pessoas que diziam que era o clima que era importante. Tá? Do ponto de vista apenas da análise, nada impede você de concluir que é a biodiversidade que faz a temperatura ficar quente, e não o contrário. Tá? Então, surgiu a ideia de colocar tudo isso num computador. O computador, em geral, é a nossa melhor ajuda quando você não pode fazer experimento. Seja um experimento que você não pode replicar a Terra, seja um experimento que não é factível do ponto de vista prático aplicado. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma Terra onde o clima é homogêneo. E aí você coloca as espécies lá de acordo com todos os outros princípios que não têm a ver com o clima. Tá? E, por acaso, e essa é uma outra história quase que paralela, eu já gostava de computador. E eu gostava muito. Eu tinha aprendido desde a infância a programar computadores que vocês nunca viram, tá? De tão antigos que eles eram. Computadores do milênio passado, literalmente. Tá? E eu tinha aprendido isso com um primo que nunca teve a intenção ou a esperança de que, ou a expectativa de que um dia eu ia virar cientista. Ele resolveu me ensinar e eu aprendi a gostar desse troço aqui, tá? De escrever código. Na época eu fazia só de brincadeira. Eu estava no primeiro grau, tá? No ensino fundamental. Então, eu apareci no lugar certo, na hora certa, no momento em que precisava de alguém para programar um computador, para escrever um modelo nulo, para estudar a ausência de efeito do clima, e eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu só sabia programar o computador e o Alexandre me ajudou nos primeiros passos. A ideia era a seguinte: você começa com uma espécie virtual qualquer num determinado lugar e você deixa ela expandir para onde quer que ela queira. De maneira aleatória, você ignora que esse lugar aqui é um lugar real ou que tem um clima aqui. Você vai expandindo ela, você vai expandindo e deixa ela expandir. Depois que você fizer isso para uma dezena, uma centena, um milhar de espécies, qual que é o padrão que você deveria esperar? Veja só, elas cresceram, elas expandiram no mapa de maneira completamente aleatória. O argumento do Rob Powell era: você precisa levar esse padrão em consideração antes de dizer que é o clima. Só se ele for muito diferente do clima, só se esse padrão for muito diferente da riqueza de espécies, é que o clima é importante. Porque se a riqueza de espécies for igual a esse padrão, não foi o clima que exerceu influência. Foi acaso. Foi outros motivos que não o clima. Tá? Bom, então você tem uma espécie aqui, você tem uma espécie aqui por acaso, você tem uma espécie aqui por acaso, e o que acontece? Você tem mais espécies no meio do que nas bordas. Tá? E o padrão que você observa depois que você tem milhares de espécies é exatamente esse. A expectativa da ausência de clima é que tenha mais espécies no centro. Tá? Bom, e o Alexandre se envolveu nisso. E esse foi eu ajudei em várias coisas, na coleta de dados, na programação de algumas coisas, e esse foi o primeiro artigo que eu estive envolvido no laboratório do Alexandre. Então a gente tinha aqui a expectativa, e esse aqui é o mapa real de espécies de falconiformes e estrigiformes, aves de rapina em geral. Tá? E como você pode ver, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, um fortíssimo indicativo de que o clima está influenciando ali de alguma maneira. Mas, aí a gente volta para aquele esquema de mestre e aprendiz que
talvez vocês já tenham experimentado na iniciação científica, no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado. A melhor maneira de se aprender, os primeiríssimos passos, é por repetição. Tá? Então, aquilo parecia muito interessante, era uma coisa que eu queria fazer para mim. Era uma coisa que era muito empolgante. Era uma coisa que me tirava o sono. A programação, o artigo, escrever, ler. Tá? E eu resolvi fazer um para mim mais expandido. E esse foi o primeiro artigo a avaliar. Esse aqui eu já sou o primeiro autor. Foi no meio da minha graduação. Foi o primeiro artigo a avaliar globalmente qual seria a expectativa nula, a expectativa da ausência de clima, para o padrão de riqueza de espécies. E, como você pode ver, também não tem nada a ver com a riqueza de espécies, o que é um fortíssimo indicativo de que o clima deve estar influenciando bastante. Tá? Bom, e isso era um ponto a menos para o Rob, que dizia que isso era super importante e que deveria ser considerado em absolutamente tudo. E nessa época, mais ou menos nessa época, o Alexandre entrou em colaboração com um gringo chamado... Deixa eu ver se eu posso usar. Nessa época, o Maurício chegou do doutorado e sempre trabalhou junto com o Alexandre, numa colaboração ao longo de décadas. E eu descobri que ter 2 orientadores é mais do que a soma das partes. Tá? 1 mais 1 é igual a 3 quando se trata de orientadores que trabalham entre si, que colaboram entre si. E desde então eu também passei a considerar o Maurício Guim como meu orientador. E nessa época, o Alexandre começou a trabalhar com o Brad Hawkins, que talvez alguns aqui devem ter conhecido. Ele já aposentou, ele era professor na Califórnia também, e o Brad Hawkins era um cara que tinha uma língua, uma caneta extremamente afiada. E ele não gostou absolutamente nada da ideia dos efeitos do domínio médio, ou a maneira de remover a influência do clima por aquele modelo que o Rob tinha proposto. Então, eles escreveram esse artigo, que eu não fiz parte, eu só assisti de camarote, que o título diz tudo. Aquela ideia do Rob do modelo nulo não tem nada a ver com a riqueza de aves do Nértico. E esse é um artigo que carrega a caneta do Brad Hawkins mais do que tudo. É um artigo um tanto agressivo, é um artigo que usa termos que a gente não usa todo dia, como tem um erro fatal na sua ideia. E acho que eu fui meio que contaminado por esse ambiente, por essa maneira de falar, e eu passei a achar aquilo ainda mais divertido. Tá? Muito mais divertido. Porque, de repente, parecia que daqui de Goiânia, você simplesmente poderia criticar alguém que era super famoso no mundo inteiro, porque a pessoa teve uma ideia ruim. E deve ser assim, a ciência é assim, eu só percebi isso depois. Se a ideia é ruim, você escreve que a ideia é ruim. Quando você é uma pessoa que está criticando baseado em evidência, baseado nas suas análises, é claro que é muito divertido você falar isso, principalmente quando do lado de lá tem uma super autoridade na área. O problema é quando essas coisas viram do avesso, que eu vou te contar depois. Bom, então, aqui a gente tinha o mapa, tá? O mapa de riqueza, o mapa da Terra sem nenhum clima, e a gente tirava o clima, e eu fiquei escutando esses dois brigarem na literatura. Na verdade, eu conheci o Brad pessoalmente nessa época, e o Rob eu mantinha contato por e-mail com ele, eu mesmo escrevia para ele, porque eu estava começando a trabalhar nessa área, e apesar de estar sendo criticado, ele sempre se portou de uma maneira extremamente cavalheira. E eu passei a escutar esses dois. A briga era: não é possível você tirar o clima. Você precisa tirar o clima para entender alguma coisa. E eu, do outro lado, só escutando. E eu fiquei pensando que tinha que ter alguma maneira de conectar essas duas ideias. Tinha que ter alguma maneira de mostrar que, na verdade, eles estavam falando de um contínuo. Tinha que ter uma maneira, na verdade, de dizer que eles estavam falando de extremos. E aí, no final da minha graduação, na minha iniciação científica, eu tomei isso como objetivo. E o meu objetivo era fazer o meu primeiro voo solo, a minha primeira ideia. Assim, sair da imitação, sair da expansão e ter a minha primeiríssima ideia.
Então, no final da minha graduação, essa foi a minha monografia, eu apresentei uma ideia de um modelo que conciliava os dois, para dizer que, na verdade, eles estavam falando da mesma coisa em dois extremos opostos. Esse um modelo mostrava que, quando o clima exercia uma força gigantesca, de fato o Brad tinha razão. Essa é a linha do Brad aqui, tá? A linha diagonal. De fato o Brad tinha razão. O clima ia exercer uma força tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não importa qual que é o formato do continente, não importa onde as espécies estão, o clima ia imprimir um padrão. Do outro lado, quando o Rob estava falando para excluir o clima, ele também tinha razão. Você deveria esperar exatamente aquele pico de riqueza exatamente no meio. Então existia um contínuo entre esses dois lados e eles precisavam conversar. E essa era a ponte entre eles. Não existia ou uma opção ou a outra opção. E, então esse artigo foi publicado, foi o meu primeiro artigo de ideia própria, no final do meu TCC, ele saiu 1 ano depois, e nessa época eu já comecei a me perguntar o que eu ia fazer depois que terminasse a graduação. Numa história também que vale uma cerveja no bar um dia, eu também fazia direito nessa época, à noite. Eu estudava na Católica, que hoje não. Então eu abandonei o direito porque isso aqui parecia muito mais empolgante do que qualquer outra coisa que eu podia fazer lá. E nessa época a CAPES sugeriu que a ecologia saísse de dentro do programa de pós-graduação em ciências biológicas, que só tinha um mestrado, e criasse o próprio mestrado em ecologia. Isso foi começo de 2004. E eram tempos de muitas vacas magras. O curso inteiro, no primeiro ano, tinha uma bolsa de mestrado. Hoje não tem nenhum curso da UFG que tem uma bolsa só. Tá? Se hoje a gente fica com medo da CAPES dizer que vai cortar a bolsa, e a gente tem que ficar mesmo, na época, sequer a gente tinha muita esperança de conseguir essas bolsas de um ano para o outro. E eu ingressei na primeira turma do primeiro ano do programa de pós-graduação em ecologia, com aquele ânimo enorme de quem estava conseguindo fazer o primeiro voo solo. Enquanto eu trabalhava em tudo isso, eu ia desenvolvendo paralelamente alguns programas de computador para fazer análise estatística, que no final virou esse meu projeto de mestrado que chamava SAM. É um programa que hoje até hoje se usa, é do meu mestrado. E aí, na minha qualificação, não chamava qualificação, chamava defesa do projeto, eu convidei o Alexandre Siqueira, que talvez alguns aqui conhecem, hoje ele é professor lá na agronomia, na época era professor no ICB. E o Alexandre Siqueira veio avaliar o meu projeto de mestrado, que basicamente era um programa de computador para fazer análises estatísticas. E o resultado desse evento foi terrível, foi chocante. Basicamente eu escutei com todas as letras que fazer um programa de computador não era serviço de um ecólogo, não era serviço de um cientista, e que provavelmente qualquer um na informática conseguia fazer um bem melhor. E ele tinha razão. Ele tinha absolutamente toda a razão. Tá? Então, foi aquele momento em que você descobre que voo solo tem chão. Tá? Frequentemente você descobre o chão do seu voo solo. Então, a gente passa por altos e baixos, e esse foi o meu primeiro baixo, e foi bastante baixo. Tá? E eu descobri, logo desde o mestrado, que trabalhar com ciência não iria ser só alegria, ia ser montanha-russa para sempre. E um dia é um dia de rir, outro dia é um dia de chorar. E ciência é assim mesmo. A gente vai ter que aprender a lidar a vida inteira com uma palavra que, se você tirar ela de contexto acadêmico, ela é extremamente agressiva. A palavra é rejeição. Rejeição. Todo mundo odeia essa palavra. Mas não tem nenhum cientista que nunca vai dizer que não teve uma ideia, um trabalho, um artigo rejeitado. E a palavra é essa mesmo.
a sua ideia pode ser rejeitada, o seu trabalho pode ser rejeitado, a sua palestra pode ser rejeitada. E eu comecei a aprender isso no mestrado. Tá? E aí ficou aquele desespero. O que eu vou fazer no meu mestrado? A minha melhor ideia eu já fiz, o meu melhor artigo eu já fiz, eu não consigo pensar em nada, eu não consigo ter nenhuma ideia, eu só queria mesmo era fazer isso, mas não serve porque eu não vou ser cientista. Bom, e foi nessa época que eu descobri a mais importante ferramenta de trabalho de um cientista. A mais importante e fundamental. A lata do lixo. A lata do lixo é o seu melhor amigo. Você tem ideias, você pensa, você cria e você joga fora. Porque 99% das suas ideias são ruins. E do seu orientador também. E dos cientistas famosos também. Tá? Existe um viés de observação na literatura, porque o que você lê na literatura já são coisas filtradas. Por trás de um artigo, tem 150 ideias que não foram impressas, que não foram publicadas, elas desapareceram. Então, para quem está começando, é extremamente difícil lidar com isso de má ideia, não, essa não serve, não, isso não dá certo, não, isso não vai dar. E eu aprendi isso no mestrado. Tá? Mas é esse ciclo que faz o cientista. E o que faz um cientista é o quanto você consegue perdurar, é a sua força de vontade dentro desse ciclo. Porque você vai ter que jogar quase todas as suas ideias fora. Tá? Até que, enfim, eu lembro exatamente o dia, o que eu estava dormindo, eu acordei com uma ideia na cabeça. Acordar com ideia na cabeça é comum de todo mundo que dorme pensando em alguma coisa. Tá? Principalmente se você dorme preocupado numa ideia, você acorda com ela, porque o seu cérebro continua pensando. É claro, você tem que estar muito preocupado com o assunto. Se você não estiver muito preocupado com o assunto, não tem milagre. Mas um dia eu acordei com uma ideia. E essa ideia unia muita coisa que eu tinha aprendido em todas as disciplinas da graduação, em praticamente todos os professores que eu tinha tido. Se a história inteira era clima, se a história era onde que as espécies estariam em função do clima e como o clima é afetado e como a biodiversidade é afetada pelo clima, a gente tinha teoria ecológica para dizer. Por exemplo, dependendo da temperatura e dependendo do tamanho do corpo, algumas espécies vão estar mais confortáveis ou menos confortáveis. Tá? Isso eu aprendi com o Reginaldo. Tá? Isso eu aprendi com o Cirano. Isso eu aprendi com o Divino. Isso eu aprendi com o Maurício Pinto. Tá? Isso tudo vem de curso de graduação. É uma ideia boa. Tá? É uma ideia conhecida. Boba porque é conhecida. Porque se a gente tem 150 anos de literatura da influência fisiológica, da influência do clima na fisiologia, da influência das condições ambientais na fisiologia das espécies. E isso deveria, de alguma maneira, estar influenciando a riqueza das espécies, a biodiversidade. Além disso, tinha todo um campo, que até então eu não conhecia muito bem, que hoje a gente costuma chamar de modelagem de distribuição de espécies, que levava tudo isso em consideração. A pergunta é, como que isso gerava biodiversidade? Como que o clima produzia espécie? Essa era a pergunta. Porque a gente pode saber que a distribuição de uma espécie é afetada pela temperatura. Se ficar frio demais, ela não está lá. Se ficar quente demais, ela também não está lá. Mas como que isso gera espécie? Bom, então, a ideia era, ao invés de tomar a posição radical de excluir o clima da análise, era fazer direito o que a gente precisava saber. Era colocar o clima dentro da análise. E colocar o clima através de um processo causal. Como que a teoria faz isso? E não só o clima atual, mas a variação climática ao longo do tempo. Porque clima passado é bem diferente do clima de hoje. Bom, eu não tinha, ninguém tinha na época, clima passado. Então, essa aqui é a variação paleoclimática no passado. Então eu substituí ela por curvas senoidais. O clima sobe e desce. Tá? Como que eu ia colocar o Darwin dentro da ideia? Como que o Darwin ia entrar dentro do meu mestrado?
como que as espécies iam surgir? Bom, isso eu também aprendi. Aprendi com o Fabrício, professor de genética, que vocês não conheceram. Aprendi com o Alexandre Siqueira. Aprendi na disciplina de evolução da graduação com o Zé Alexandre. O processo de formação de espécies mais comum é o que a gente chama de especiação alopátrica. Quem fez graduação, quem está no final da graduação, já deve ter ouvido falar. Uma barreira biogeográfica que separa o fluxo gênico, provavelmente dá origem a múltiplas espécies. Então, toda a faca e o queijo, estava tudo na mão, só faltava alguém para ligar um ponto A com um ponto B. Então, novamente, isso entra dentro do modelo. E, então, o surgimento das espécies, o surgimento da biodiversidade ia entrar dentro do modelo. E essa foi, isso passou então a ser, ao invés do SAM, graças ao Alexandre Siqueira, que me deu um cascudo na minha defesa de projeto, graças ao Alexandre Siqueira, eu fui colocado na posição de ter que repensar todo o meu mestrado, na metade do caminho, e essa talvez tenha sido a melhor ideia que eu já tive, desde sempre. Tá? E isso acaba virando um artigo 2 anos depois. Aqui eu já tinha entrado no doutorado, mas esse é o trabalho do meu mestrado. E no mestrado, a ideia era, o modelo era o seguinte: você começa com uma espécie, as flutuações climáticas fazem com que essa espécie seja quebrada em pequenas populações, essas populações ficam isoladas por muito tempo, se tornam novas espécies e algumas delas podem ser extintas e elas então se tornam independentes, e isso é um ciclo contínuo. Tá? Praticamente nenhum ecólogo vai duvidar que isso é um processo natural. Tá? Então, olha só, essa é a riqueza de aves na América do Sul. Tá? Na época eu ainda não tinha tecnologia para fazer mapa coloridor. E essa é o que o modelo diz que deve ser. E esse é um modelo que não trabalha com espécies reais. Ele faz as espécies surgirem por um processo que a gente chama de mecanismo, a partir de princípios fundamentais, a partir do que você aprende na graduação, a partir do que você aprende na pós-graduação, ligando todos esses processos. Bom, e o que virou do SAM? Bom, o SAM virou 2 artigos, e hoje ele é usado no mundo inteiro, e esses 2 artigos, só esses 2 artigos, acumulam hoje 1.623 citações. Tá? Então, na verdade, eu hoje olhando para trás, eu fico extremamente grato ao Alexandre Siqueira ter me puxado a orelha. Porém, aquilo que pode não parecer tão útil no momento, ou pode parecer inadequado no momento, o tempo pode depois te dizer que aquilo é extremamente útil. 1.623 publicações científicas usaram esse programa para fazer algum tipo de análise estatística no globo inteiro. Eu sou extremamente orgulhoso desse meu trabalho no mestrado. Bom, no doutorado, não tinha doutorado em Goiânia, o Ciano estava começando, eu acho que eu estava saindo do mestrado quando abriram o Ciano, e depois de ter conhecido o Brad Hawkins, depois de ter contato direto e interação com o Rob Caldwell, eu considerei um doutorado fora. E desde sempre, eu sempre tive a ideia de fazer um doutorado fora com uma única missão. Eu queria conhecer esse povo pessoalmente, conhecer o povo da literatura, conhecer os professores que eu lia. É preciso que você volte no tempo para 2003 para saber que hoje, muito mais do que hoje, Goiânia era extremamente isolada, tá? Isolada academicamente. Tinha o Alexandre, a gente tinha interação internacional, mas a gente não tinha esse fluxo de estrangeiros, de pesquisadores internacionais vindo para Goiânia. Hoje o cenário é completamente diferente. Ali atrás tem 2 gringos que vêm visitar a gente com bastante frequência. Tá? Não, o Joaquim não gosta de ser chamado de gringo. Ele não é gringo, ele é espanhol. E, na verdade, para dizer mais, não sei se todo mundo já teve o prazer de conhecer, hoje a gente tem no departamento de ecologia uma professora estrangeira, tá? Que veio para Goiânia atraído pela nossa produção científica, pelo nosso ambiente acadêmico. Hoje a gente vai no banheiro, você esbarra com um gringo, tá? Então, hoje a gente é muito mais internacionalizado e isso é extremamente importante. Extremamente importante para a formação
nossa, de vocês, para manutenção do nível acadêmico. Isso é um passo fundamental que começou lá em 2000 e pouco, que eu tive o prazer de assistir. Mas nessa época tudo era muito diferente e eu fui fazer doutorado nesse pontinho vermelho aqui, ó, que é um lugar no canto dos Estados Unidos que chama Connecticut. É um estado menor que o Sergipe. Essa aqui é a universidade, o campus da universidade no verão. Tá? Se não queira saber como é que é no inverno. Então, eu basicamente saí de Goiânia com uma missão na minha cabeça. Eu queria apertar o maior número de mãos possível. Eu queria conhecer esse pessoal, eu queria me apresentar, eu queria poder conversar, eu queria poder sentar na mesa com eles. E por também ajuda do meu orientador, que acabou sendo o Rob Cowell no doutorado, eu realmente conheci um monte de gente. E participei de um monte de artigos científicos, literalmente propondo ideias, discutindo ideias, sentando na mesa e conversando de um para um. Se tem uma coisa que caracteriza um cientista de ponta, é a capacidade deles de lidar com quem está começando e de incentivar quem está começando. Isso é o que faz um cientista de ponta. Ele não é uma pessoa que fala assim, não, aí esse cara é aluno de doutorado, vai estudar primeiro, depois a gente conversa. Não existe isso entre esses superstars que você conhece da literatura. Todos eles, na verdade, são extremamente receptivos. E foi isso que eu descobri lá. Claro, você tem que ter alguma coisa para contribuir, alguma coisa para falar. Bom, então eu fiquei lá 4 anos, eu saí em 2006, participei de um monte de trabalhos, voltei em 2010, aproveitando a criação do curso de Ecologia e Análise Ambiental no Reúne. Eu fui um dos últimos contratados como corpo docente do curso de Ecologia e entrei em 2010, aqui de volta em Goiânia. Vocês não conseguem imaginar qual que era a surpresa dos meus colegas estrangeiros quando eu dizia que ia voltar para Goiânia, de onde eu tinha vindo. Isso é uma coisa absolutamente anormal para qualquer estrangeiro, principalmente americano. Tá? Principalmente. Por que é que você vai voltar para um local que ninguém nunca ouviu falar? Porque eu sou goiano. Eu não sei porquê, mas acho que está no sangue. Porque eu sou goiano. Acho que paulista tem menos isso, né? Mas eu sou goiano e é aqui que eu queria estar. E aqui eu me sinto bem, eu tinha muitos amigos. A minha formação científica tinha sido na UFG desde a graduação. O meu mestrado tinha sido aqui. Eu sabia que eu podia ser um cientista daqui de Goiânia, com o calor de hoje, ou com a chuva de dezembro. E mais importante do que tudo isso, eu queria voltar para pagar uma dívida que eu tinha com o nosso país, com a UFG, com os professores que eu tinha tido e participar da formação das próximas gerações. Isso para mim era uma missão, tá? Isso para mim era uma questão de honra, tá? Bom, já aqui como professor em 2012, abriu o Ciência Sem Fronteira, a Dilma lançou o Ciência Sem Fronteira, e um dos programas do Ciência Sem Fronteira, para a internacionalização, consistia em chamar estrangeiros, poder chamar pesquisadores estrangeiros para participar da pós-graduação e da ciência no Brasil. E como eu conhecia bem o Rob Cowell desde já décadas, e a gente tinha uma boa relação de amizade, o PPG em Ecologia e Evolução chamou oficialmente, né? A gente mandou uma proposta e foi contemplado para o Rob vir aqui para a gente trabalhar numa próxima geração de compreensão, modelos para entender os padrões de diversidade. Bom, o que tinha de errado no modelo de 2007 do meu mestrado? Tinham várias coisas. Como todo modelo, ele está sempre errado. Todo modelo está errado. Esqueça a ideia de que você chegar no modelo certo. A primeira coisa que era bastante óbvia era que não tinha os anos. Essa aqui é a predição do modelo. Esse aqui é onde o modelo acha que deveria ter espécie. E essa aqui é a realidade. Olha aqui as espécies nos anos. Isso aqui são espécies de plantas. Então, talvez a maior marca biogeográfica da América do Sul, a mais importante, estava faltando nesse modelo. Além disso,
As mudanças climáticas não são exatamente senoidais. Como você pode ver aqui, os ciclos são muito mais complexos do que isso. Na época a gente não tinha esse tipo de dado, então isso aqui serviu para o primeiro modelo. E a outra coisa que também foi bastante criticado toda vez que eu apresentava esse trabalho, quando eu estava no doutorado, era a ausência de competição e interação entre as espécies. Se tem uma coisa que ecólogo gosta, se tem uma coisa que eu aprendi com o Divino, é que uma espécie interage com a outra. E esse modelo que fala sobre a biodiversidade ignorava completamente isso. É como se eu estivesse simulando, colocando no mapa espécies absolutamente independentes que não tinham nenhuma relação uma com a outra. Então essas eram as 3 missões para o próximo avanço. Tá? E para isso, junto do Ciências Sem Fronteira, a gente juntou esse time de pessoas que eu conheci direto ou indiretamente quando estava no doutorado. Esses 2 caras aqui, esse é matemático, esse cara é físico, e esses 2, na verdade, trabalham com paleoclima, climas do passado. Tá? Esse cara aqui é paleoecólogo, ele estuda pólen, ele estuda que tipo de vegetação tinha em que lugar, quando. Esse dinamarquês aqui é macroecólogo, que nem a gente mesmo. E o Rob, também um ecólogo famoso, que nesse caso estava estudando macroecologia. O Carsten veio aqui e ele é um cara a se admirar, de tanto que ele pensa grande em termos de ciência, e vale a pena assistir as palestras dele. A próxima vez que ele vier aqui, todo mundo está convidado para assistir. A última vez que ele me falou, ele estava lançando um sensor num satélite para acompanhar, satélite orbital, para acompanhar a migração de espécies. Acho que não é todo ecólogo que faz isso todo dia. Bom, então, no início desse projeto, esses 2 caras aqui, usando o conhecimento deles, e isso aqui era completamente interdisciplinar, né? Tá absolutamente claro. Então, significa que se leva 6 meses ou 1 ano para você começar a conversar com a outra pessoa. Você sabe que você está num trabalho interdisciplinar quando você não consegue conversar com o seu colaborador, no início. E aí, eles forneceram para a gente isso aqui. Isso é o clima na América do Sul nos últimos 800 mil anos ao longo do tempo. Isso é absolutamente único na ciência. Absolutamente único. Tem pessoas que sequestrariam a sua mãe para ter acesso a esse tipo de dado. Tá? E a gente conseguiu, com diplomacia, com política, isso era absolutamente inovador e era o que a gente queria desde 10 anos antes. Tá? Como o clima, temperatura máxima e mínima, precipitação máxima e mínima, varia ao longo do tempo na América do Sul. O melhor que eles conseguiram foram 800 mil anos, é verdade. A vida não começou 800 mil anos atrás. Começou antes do Paleozoico. Mas é suficiente para um bom começo. Bom, aí foi só festa. Aí era aquela alegria, agora vai dar certo, agora vai ficar bom. E a gente voltou para a prancheta para desenhar a próxima geração de modelos. Isso eu estou falando de 2013. E as coisas... desenvolver esses modelos é super divertido, eu sempre gostei disso desde a graduação, mas nada sai como você quer, porque a sua primeira ideia é horrível. E a natureza não tem nenhum compromisso com o seu conforto emocional. Tá? Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você, sei lá, peça ou deseje. Você vai acertar quando você acertar. E a natureza, ela é absolutamente crítica do seu trabalho. Você compara o seu modelo com a natureza e ela não quer saber se você está feliz ou não com o resultado. Se não bate, não bate. E cada vez que não bate, você muda o clima. E sempre mais para o fundo do poço. Para o fundo do poço no sentido de que vai ficando cada vez mais difícil e desgastante. Eu estou falando de 2013, tá? E aí você começa a ficar por um fio, porque você testa tudo. Você testa um modelo de um jeito, você testa de outro, você testa de um outro jeito e nada funciona. E você vê o tempo passando e você se comprometeu. Eu me comprometi com os paleoclimatólogos que isso ia virar alguma coisa, tá? E por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, nada funcionava. Assim,
o modelo simplesmente não correspondia com a realidade, não correspondia com a natureza. A natureza não colabora com você porque você quer. Tá? E aí eu vou te dizer, por 3 vezes eu desisti desse projeto. Desde 2013 eu desisti dele 3 vezes. Sim, eu repito, eu desisti 3 vezes. Tá? Por falha emocional, por falha de paciência, por falha de força. Tá? E por mais que eu, às vezes, voltasse e pensasse em quão únicos os dados eram, enquanto já tinha dado certo no passado, isso não é tão simples, isso não é tão fácil. E quando você trabalha na fronteira da ciência, tá, as suas ideias, elas são testadas por você primeiro. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma possibilidade de erro gigantesca. Tá? Bom, felizmente, por mais que você desista, sempre vai ter alguém do seu lado. Se você estiver num ambiente legal, num ambiente amigável, sempre vai ter alguém do seu lado que vai falar para você: não está tão ruim, tá? Tenta mais uma vez. Não, por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Aí você mostra tudo que está errado para alguém, a pessoa fala: nossa, que legal! Não, mas está dando errado. Mas é legal assim mesmo. Nossa, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que tentar mais, você tem que continuar, você tem que ter força. Bom, e o que me colocou de pé nessas 3 vezes que eu desisti em 5 anos desse projeto? Meus alunos de mestrado, meus alunos de doutorado, meus amigos, Alexandre, Maurício, a pós-graduação, o ambiente da pós-graduação, o ambiente do departamento, colegas que estavam sempre com paciência de esperar a sua paciência voltar, dando força, incentivo. Por mais que na hora que eles falam: não, vai lá, tenta de novo, a vontade que dá é falar, mandar ir para aquele lugar, porque afinal de contas eles não sabem tanto que é difícil. Quando você pensa que a pessoa está te incentivando, na verdade ela está te incentivando realmente de boa vontade, está realmente tentando te jogar para frente. Porque lá, você pode até não enxergar, mas lá depois da curva, tem algum lugar para você chegar. Então vale a pena continuar se esforçando. E ciência é uma corrida, tá? Ela é uma corrida que, nas ciências mais avançadas, é uma mistura de corrida de resistência com corrida de performance, tá? Vai ganhar quem tiver mais fôlego, mais embalo e quem tiver mais preparado. É como um atleta. Para uns é muito mais fácil, tá? Para uns é muito mais fácil. Para outros é muito mais difícil, tá? E essa corrida aqui não é genialidade, não é inteligência, tá? Não existe isso. Ninguém nasceu cientista, tá? O que existe aqui é resistência, é preparação, é trabalho em equipe, é vontade, é persistência, tá? E, novamente, montanhas russas, que às vezes você sobe, às vezes você desce, e a ciência continua sempre assim. 5 anos depois, de muito sobe e desce emocional e psicológico, a gente chegou nessa versão do modelo, que hoje é o modelo para o surgimento da biodiversidade mais avançado que existe. Esse é o que acabou saindo na Science. Esse modelo é controlado por apenas 4 coisas. 4 coisas. Bom, primeiro tem o clima, né? O clima lá dos paleoclimatólogos, que ele é, digamos, você não regula ele é. O clima aconteceu. E aqui a gente tem a dispersão das espécies, o quanto as espécies conseguem se deslocar no espaço. Você tem a capacidade das espécies de evoluir e responder a mudanças climáticas. Você tem a velocidade com que elas se tornam espécies diferentes, a velocidade de especiação. E você tem a aula do divino de competição entre espécies. Você tem 4 coisas. Com apenas 4 coisas e o clima acontecendo,
você consegue dizer qual que é mais ou menos a biodiversidade num determinado local. Isso, depois de 750 mil horas de computação, a gente tem uma cluster de computadores lá no Departamento de Ecologia, e 35 terabytes de resultados. E isso, depois de 8 meses para escrever um artigo, 4 versões de manuscritos submetidos e voltados para correção. Tá? 3.856 e-mails entre o grupo ao longo de 5 anos. Tá? Então, se você acha que já trabalhou num projeto assim, complicado, difícil, esse aqui é simples, perto do que já aconteceu na história. Tá? A questão não é inteligência, não é o quanto você nasceu preparado, não é a sua formação no segundo grau, não é persistência, é vontade. Tá? Bom, e nesse modelo, eu vou mostrar aqui rapidinho o modelo acontecendo. Você tem uma espécie simulada no computador, essa é uma espécie virtual, e essa espécie tem essa preferência de precipitação e essa preferência de temperatura. E esses pontinhos que você está vendo aqui é o clima da América do Sul. Quando você aperta play nesse modelo de simulação, o que acontece é que a dinâmica do clima começa a gerar esses processos evolutivos que vocês aprendem na graduação, como a quebra do hábitat, como a especiação, como a formação de novas espécies. Tá? Então, esses processos são integrados de uma maneira que a gente chama de causal ou mecanística. Você coloca tudo isso dentro do modelo sem muito pressuposto a respeito de como é a realidade. Você não informa o modelo de como é a realidade. Você só informa o modelo de como é a teoria. E você deixa com que a teoria gere expectativas. Você vai julgar a teoria se a expectativa tiver boa semelhança com a realidade. Tá? Então aqui o que você está vendo é o surgimento de espécies de acordo com aqueles processos que a gente vinha conversando. Tá? Então, essa dinâmica que inclui, por exemplo, a extinção, vai acontecendo automaticamente dentro do modelo e você roda ele infinitas vezes e você passa a estudar o comportamento do modelo em relação à realidade. Tá? Isso que eu estou te mostrando é uma vez, o modelo rodando uma única vez, e a gente rodou ele alguns milhões de vezes para estudar o comportamento dele e tirar algum tipo de conclusão. Tá? Isso aqui é a relação evolutiva entre as espécies que surgem dentro do modelo. Bom, essa é a figura do resumo do artigo da Science, em que você agora pode ver finalmente o primeiro sinal, o primeiro modelo com o sinal dos Andes aqui dentro. Os Andes acabou sendo de fundamental importância dentro desse modelo. Ele é capaz de gerar espécies por essas flutuações climáticas e a heterogeneidade de hábitats que existem ao longo da altitude. Tá? Então, a gente acabou parando na Science em função disso. E eu preciso destacar infinitas vezes que isso não seria possível sem essas pessoas. Hoje quem está falando aqui para você sou eu, quem está segurando o microfone sou eu, mas qualquer um deles poderia contar toda essa história desse um artigo, porque todos eles participaram de maneira integral. Tá? E uma coisa que eu posso também absolutamente garantir é que eu não teria feito isso sozinho. De maneira absolutamente nenhuma. Tá? Bom, aí é hora de você esquecer 5 anos de desespero e só celebrar, comemorar, compartilhar, trazer alegria. Uma das coisas mais legais da publicação desse um artigo foi trazer tanta alegria, tanto orgulho para tantas pessoas ao mesmo tempo. Aí eu estou fazendo uma própria análise minha. Sinceramente, eu não achei que eu fosse achar isso importante. Mas depois que acontece,
Depois que você vê pessoas que eu já não via, tinha 10 anos, colegas de graduação mandando parabéns, dizendo que está orgulhoso de sair da UFG, orgulhoso de ter sentado no mesmo banco de escola que eu, isso é tocante. Tá? E tem próximos passos. A ciência é legal por causa disso, ela nunca vai acabar. E também tem que te dizer, essa eu não posso deixar de te dizer, esse artigo foi publicado no dia 20 de julho, e de lá para cá, eu tive 3 artigos rejeitados. 3 artigos rejeitados. E um deles foi rejeitado pelo editor. Ele nem foi para revisão. Isso é assim, é mais ou menos como se o carteiro devolvesse. Tá? Então, isso aqui não é o final da história. Isso aqui não é o final da montanha-russa. Isso aqui não são os últimos fogos. E a vida continua exatamente como era antes, cada vez mais animado, com altos e baixos, com o suporte de amigos, com o suporte de colaboradores. E já começamos a trabalhar no próximo degrau. Tá? O próximo degrau eu não sei para quando que é. Talvez seja para ano que vem, talvez seja para 2 anos, talvez seja um artigo para uma revista nacional, talvez seja um artigo para Nature. Tá? Não sei. Vai depender do que vai acontecer, da persistência, da paciência, da força de vontade. Tá? Mas uma coisa que está faltando dentro desse modelo, 2 coisas fundamentais que estão faltando, e a gente sempre tem que ser crítico do próprio modelo, é a Amazônia. A Amazônia, o nosso modelo, é um deserto verde. Tá? E todo biogeógrafo sabe que os rios da Amazônia têm um papel fundamental na organização da biodiversidade dentro da Amazônia. Isso não aparece dentro do modelo, o modelo não consegue enxergar isso. E a outra coisa é que a vida não surgiu 800 mil anos atrás. Na verdade, na América do Sul, ela tem uma história muito mais antiga. Então, depois de sequestrar a mãe dos paleoclimatólogos, agora eles estão trabalhando num conjunto de dados de 5 milhões de anos. E 5 milhões de anos nos permite falar sobre o maior evento biogeográfico da América do Sul, que é o soerguimento do Istmo do Panamá e o que a gente chama de grande intercâmbio biótico, quando espécies do sul foram para o norte e as do norte foram para o sul. Então, a gente tem um modelo, pretende ter um modelo mais realista, um modelo mais avançado, daqui sabe-se lá quando, com um pouco de sorte, um outro artigo de alto impacto. Bom, agora vem a seção sabedoria de velho. Tá? Sabe que todo velho fala para você como é que você tem que fazer, né? Então lá vai a minha. Nem todo mundo aqui vai virar cientista. Nem todo mundo aqui quer virar cientista. Nem todo mundo precisa virar cientista. Tá? Os seus professores escolheram essa profissão por gosto e escolheram a área de atuação também por interesse diverso. Cada um vai ter a sua própria história. A gente precisa não só de cientista que se mantém na academia, a gente precisa de cientista em qualquer lugar. Quem é que vai resolver o problema da criminalidade? Quem é que vai resolver o nosso problema de economia? Tá? Olha, historicamente, nos últimos 300 anos, é a ciência que resolve esses problemas. Desde os problemas sociais até os problemas teóricos. Isso aqui é um problema teórico. Tá? Se você pretende sair daqui com essa habilidade mental, com essa formação de cientista, eu acho que você precisa pensar e calibrar os seus interesses. Você precisa medir a sua força de vontade em principalmente 6 ou 7 coisas. O quanto você gosta de desafio, quanto você gosta de desafio intelectual? Você gosta? Xadrez? Eu não gosto de xadrez. Quebra-cabeça? Sei lá. Você gosta de palavra cruzada? Quanta paciência você consegue ter? Quanto tempo você consegue manter a sua atenção presa? Hoje, se você vai no YouTube ver como é que dá aula, a primeira coisa que o YouTube te fala é que as pessoas só conseguem ter 4 minutos de atenção. Sinceramente. 4 minutos de atenção? Com 4 minutos de atenção você não consegue nem pegar um ônibus. Tá? Muito menos ser cientista. Tá? Então, esqueça essas
Você vai ser cientista se você tiver 4 dias, 4 semanas, 4 meses de atenção, de concentração no mesmo problema. Você precisa disso o tempo todo, tá? Qual gosto você tem por metodologia? Tem gente que adora metodologia. Metodologia, eu estou falando aqui, você gosta de ficar no laboratório, vestido de jaleco branco, mexendo em aparelho que acende luz? Tipo os da Mariana? Tem gente que gosta. A gente precisa de cientista que goste disso, tá? A gente precisa de cientista que gosta de mexer em reagente. Não é para mim, tá? Mas cientista faz isso também. A gente precisa de gente que gosta de estatística. Estatística faz parte da metodologia, tá? Análises. A gente precisa de gente que gosta de computador. Eu sou desse, tá? Não serve para todo mundo. Vai ter gente que gosta de lavar a vida. Tem gente que gosta de campo. Tem gente que gosta de ir lá coletar os campos, porque as pessoas escutam a espécie 3 km de distância. Eu não escutei nada e o cara sabe quantas espécies tem no local. A gente precisa dessa pessoa também. Pessoas que gostem de metodologia, tá? Você gosta do ambiente acadêmico? Você gosta de pessoas do seu lado te desafiando, te incentivando, questionando você? Você apresenta seu projeto e a pessoa fala, tem uma falha lógica no seu projeto. Aí eu me rendo. Não é assim, gente. Você gosta disso? Você gosta de estar nesse ambiente? Tá? Curiosidade. Que tanto de curiosidade você tem para resolver um problema? Tá? Quando você abre o motor do carro, você quer saber o que cada coisa faz? Tá? Para você, quando você era criança, valia mais o brinquedo inteiro ou o brinquedo desmontado? Tá? O que vale mais? Com curioso, você quer saber o que tem por dentro, como é que funciona por dentro das coisas? Tá? Isso também é uma característica de um cientista. Competição, que é uma coisa que você fala mal pra caramba na ciência, mas que é super importante. Competição entre as pessoas, corrida. Quem vai ganhar de quem? Quem vai publicar primeiro? Quem vai descobrir primeiro? Ciência é assim também, tá? E aplicação prática. Tem pessoas que querem resolver os problemas do mundo. Tem pessoas que querem salvar o cerrado, tem pessoas que querem proteger o meio ambiente, tem pessoas que querem proteger a biodiversidade. Isso também é muito importante. Absolutamente fundamental. Bom, ao longo desses anos, eu descobri qual que é a ordem de importância dessas coisas para mim. Para mim. Você tem que descobrir para você. Tá? Se nada disso for importante para você, talvez você tenha que considerar procurar uma outra coisa que te empolgue mais. Para mim, isso é assim. Eu adoro o desafio, eu adoro metodologia, eu adoro o ambiente social da academia, eu tenho uma boa curiosidade sobre como as coisas funcionam, eu não dou muita bola para a competição, eu não estou nem aí. Se alguém passa na minha frente, publica na frente, eu não estou nem aí. E eu dou zero importância para a aplicação prática do que eu faço. Zero. Tá? Absolutamente nenhuma. Tá? Toda vez que me perguntam por que eu estou fazendo isso, é pelo desafio. É pelo desafio pessoal. Tá? Ciência pura, ciência teórica é assim. Ela não precisa ter um motivo. Tá? Por que você acha que a estação espacial está orbitando? Tá? Por que construir um acelerador de partículas? Ninguém sabe, vai descobrir depois. A minha ciência não tem aplicação prática nenhuma. Tá? Bom, gente, as principais mensagens que eu tinha para trazer para vocês são essas. Se você está começando, você tem um caminho pela frente e você vai precisar de bastante persistência. Se você está no meio do caminho, você já descobriu várias dessas coisas que eu estou te falando, dessas gangorras. Se você é professor, aqui vai a minha mensagem de ânimo para você, tá? Que eu recebi de tantos quando eu estava no ciclo baixo, tá? E eu agradeço imensamente a honra e a oportunidade de estar falando aqui para vocês hoje. E eu espero continuar junto com o pessoal da ecologia, trazendo alegria para o ICB, para o UFG, para todo mundo que se sinta goiano, todo mundo que tenha alguma identificação com a gente. Muito obrigado. Tem algum aluno de graduação que quer falar alguma coisa? Vou começar pelos de graduação.
Pois não. Assim, durante a sua graduação, você chegou a se imaginar seguindo carreira? Porque uma pergunta que meu orientador faz direto é isso que você quer? Você quer viver aqui pro resto da sua vida? E eu travo muito na hora de responder, porque pra mim eu quero, só que às vezes eu não sei se. Eu quero? Não, às vezes eu não estou preparada pra viver esse ambiente. Eu vou responder com uma nova pergunta. O que te tira o sono à noite? É a ciência? É a empolgação? É o seu trabalho? Você não precisa responder o que você vai estar fazendo daqui a 20 anos. Você não precisa responder isso. Você precisa fazer com o maior gosto e energia o que você gosta de fazer agora. E é imprevisível o que você vai estar fazendo. Você não tem como prever. Na graduação eu não sabia que eu ia estar aqui falando com vocês hoje. Tá? Hoje a trajetória para trás parece extremamente linear, né? Parece que desde a graduação eu estava destinado a estar aqui hoje. Mas isso é um viés de retrospecto. Tá? Eu não tinha a menor ideia. Eu sabia o que eu gostava de fazer na hora. E me tirava muito sono à noite. Tá? E é só isso. Faz com o maior gosto e com a maior energia que você tiver a sua ciência, a sua iniciação científica, a sua pesquisa. E se você dedicar 100% da sua energia, eu tenho certeza que você vai ser uma excelente acadêmica, um excelente cientista. Se, por outro lado, você faz aquilo muito mais por obrigação, você faz aquilo porque você está aqui dentro, é porque é do currículo, é porque você tem que fazer um TCC, é porque você tem que fazer é porque você tem que passar por algum lugar e você não vê a hora de ir embora, você não se vê nesses altos e baixos emocionais da carreira, talvez você queira considerar. E principalmente, se a sua ciência não te tira o sono à noite, talvez você queira considerar uma coisa que te empolgue mais do que isso. Tá? Mais alguém? Graduação, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mestrado. Alguém no mestrado? Não? Doutorado? Está liberado, geral. Ok. Mas adorei sua história. Eu conheço, acho que praticamente toda, mas da minha perspectiva, né? Então, adorei ouvir da sua e eu acho que é bem estimulante e bem realista. Então, acho que você conseguiu dosar bem a motivação com a realidade. Eu vou fazer uma pergunta assim, que eu tenho me deparado muito com alguns profissionais que às vezes ficam, principalmente da biologia, porque é a área que eu estou mais envolvida, mas de outras profissões também, questionando essa questão de entender bem a pesquisa, a ciência como um todo, não? Com esse viés só acadêmico. E na minha opinião, pelo que eu estou vivenciando, vendo, em termos inclusive de empregabilidade, não é isso que está acontecendo. Assim, essa semana eu divulguei algumas posições de emprego, por exemplo, de empresas procurando doutora em tananã, tananã, tananã. Então tinha que ser doutora. Então, assim, esse viés que a gente mesmo tem de que entender e principalmente entender a ciência, talvez fazer, mas até fazer essas empresas, aliás, a gente tem vários incentivos. Então, o que você acha sobre isso? Eu sei que sua barrinha lá embaixo do serve para quê, não, né? Mas em termos gerais, de área, né? O que você pensa sobre isso? É uma excelente pergunta, acho que isso é quase como um assunto para um seminário inteiro.
É claro que nós que estamos aqui dentro da UFG, os seus professores, têm esse viés acadêmico do ponto de vista da ciência mais pura, da ciência da publicação, da ciência da produção científica. Porém, isso não é, a ciência não é só isso, tá? A ciência está por trás de absolutamente tudo. Eu comecei a entender isso mais quando eu virei orientador. Na verdade, a maior parte dos meus ex-alunos de doutorado, que eu ajudei a formar doutores, eles não estão na academia e eles nunca nem quiseram ir para a academia. Tá? Eles queriam trabalhar na iniciativa privada, nas infinitas áreas do universo, da nossa sociedade, onde se encaixa bem o perfil de alguém com treinamento científico, treinamento acadêmico. Tá? Você pode querer estar na academia, não tem nenhum problema, mas você também pode ser um cientista e ocupar um emprego fora da academia. Tá? Eu sei que em partes é responsabilidade nossa, do corpo docente, e eu acho que a gente vem melhorando muito isso nos últimos anos, na formação de pessoas com capacidade acadêmica, com pensamento científico, com conhecimento de metodologia científica e a aplicação disso nas infinitas áreas da sociedade. Como eu sou da área de ecologia, sempre tem uma interface muito clara com a parte ambiental. Então eu tenho 3 doutores, formei 3 doutores que estão trabalhando em análise ambiental, em empresas de análise ambiental, contribuindo para a preservação, contribuindo para proteção ambiental, para avaliação de impacto ambiental, nas diversas áreas. A sociedade está preparada para receber você. Nas áreas médicas, então, acho que nem precisa se falar. Eu não conheço tanto, mas a gente precisa de doutores na área médica, não só que fazem pesquisa dentro da universidade, mas desde consultoria até chefia e gerenciamento de pessoas, organização de pessoas, a gente precisa de pessoas com esse treinamento. Tá? Então, essa barrinha que eu coloquei aqui, essa barrinha, foi o que eu descobri de mim mesmo. Tá? O que eu descobri de mim mesmo. A sua pode ser completamente de cabeça para baixo em relação à minha. Completamente de cabeça para baixo. Você pode querer salvar o mundo, você pode ter curiosidade máxima a respeito de absolutamente tudo, um pouco gosto de metodologia, você odeia competição, você pode gostar de ambiente social, você pode reconfigurar isso aqui e ser um doutor, ser um cientista da mesma maneira. Tá? Essa eu descobri de mim mesmo. É missão sua, durante a sua passagem pela universidade, descobrir qual que é a sua configuração. Tá? E seja lá qual for, você não pode limitar o seu objetivo profissional a estar dentro da academia. Você pode querer isso, mas você não pode pensar que só existe isso. E é obrigação nossa do corpo docente, minha, da Mariana, do Reginaldo, do Alexandre, de mostrar para você que as infinitas enquadramentos que você pode ter profissionalmente na sociedade e treinar você para isso. Tá? Eu acho que cada vez mais a gente faz isso cada vez melhor, mas um pouco é obrigação sua de descobrir isso também. Respondi? Mais alguém? Obrigado, gente. Agora eu vou chamar o professor Zé Alexandre para encerrar a palestra e convidar o falei para ele vir no que... Bom, gente, eu acho que a gente está encerrando, né? Acho que dar os parabéns para o Thiago, eu fico muito feliz, como ele falou no início, né? Na realidade vocês viram que eu tive uma participação ao longo de todo esse processo, então essa é a parte realmente boa, fantástica da nossa profissão, né? Como o Thiago falou, quando a gente chegou aqui, na mesma época do Reginaldo, né? Nos anos 90, a configuração da UFG era totalmente diferente, do ICB era totalmente diferente, né? Então hoje a gente tem um centro de excelência aqui, né? Em nível nacional, internacional, e o próprio Thiago prova disso, e mais interessante é que ele é formado aqui mesmo, quer dizer, então você tem um ciclo aí sendo gerado
Então isso é a coisa mais gratificante, mais importante que a gente consegue fazer, né, em termos de profissão, e é isso que mantém a gente funcionando. O tempo inteiro a gente vai devagarinho, né, começando e vai aprimorando tudo isso e melhorando tudo isso, né? E eu acho que agradecer a Tânia, né, pela iniciativa, né, de ter primeiro chamado os alunos da ciência biológica, pensado nisso, na realidade. Acho que vocês viram muito da palestra do Thiago, tem esse componente muito mais do que explicar, né, vamos dizer assim, né, Thiago? Não é uma palestra técnica. Vários de vocês, principalmente o pessoal da pós, já viu uma palestra mais técnica do Thiago sobre os modelos de simulação, sobre o artigo da Science em si, mas na realidade o artigo da Science foi muito mais um mote para mostrar uma trajetória acadêmica, né, uma trajetória começando aqui, indo para fora, com todo esse contexto que vocês viram, mas muito mais mostrar a trajetória deles e incentivar vocês, tanto os alunos da graduação, né, no contexto principalmente da ciência biológica, foi o contexto inicial, mas depois o Reginaldo resolveu colocar isso num contexto maior e ampliar isso, né? Então é muito bacana que a gente esteja começando esse semestre aqui no ICB, né, com esse reconhecimento da direção, com essa palestra do Thiago, que tem esse objetivo motivacional, né, para a gente começar a animar o semestre, apesar de todas as dificuldades, de toda a crise, de toda coisa. A gente termina, né, estava falando com o Divino aqui, né, que é nosso pioneiro aqui, um dos nossos pioneiros aqui da ecologia em Goiânia, que apesar de tudo, apesar de toda a crise, apesar de todos os problemas econômicos, políticos, etc., que a gente tem no Brasil, né, com a ciência toda, vocês todos estão vendo toda a deterioração, né, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq da CAPES, essa confusão toda, quer dizer, a própria CAPES, por exemplo, vocês viram, né, se rebelando meio que contra o MEC, é uma coisa meio nova, né? Quer dizer, então, uma coisa muito instável. Apesar de tudo isso, a gente aqui no ICB, a gente no nosso programa de coagulação, a gente está numa certa ilha, né? Claro que toda ilha sempre está ameaçada, mas, né, por outro lado, mas a gente está num sistema razoavelmente bem estável. No ICB e na ecologia em particular, a gente está mais ou menos isolado, e isso também é fruto do nosso próprio trabalho ao longo do tempo, né? Quer dizer, a gente está numa situação relativamente privilegiada em relação a outros grupos, e a gente tem que usar isso a favor e tentar melhorar, e a partir daí, vamos dizer assim, canalizar todo o sistema, tentar aumentar a abrangência, né, vamos dizer assim, dessa barreira, dessa proteção, para a gente continuar persistindo aí nos próximos anos. Mas, Thiago, obrigado, parabéns, né? E é isso, estamos encerrando então. Bom, então o Reginaldo vai fazer o finalzinho aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Zé. Antes de sair do lanche, está aqui presente os familiares, os pais do Thiago. Gostaria que a gente desse uma salva de palmas para o Agora sim, vamos todos aqui tomar um lanchinho aqui na saída. Muito obrigado. Parabéns.